No vídeo de hoje vamos falar sobre dois assuntos muito importantes aí relacionados ao preço do Bitcoin. O primeiro sobre a decisão aí do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, em dezembro. Então é algo que provavelmente vai influenciar bastante o movimento do mercado nos próximos meses. A gente vai ver se a gente vai ter mais, menos ou nenhuma liquidez aí adicional nos próximos meses. E também vamos falar sobre o preço do Bitcoin, até que preço pode chegar o Bitcoin em 2025, e vamos utilizar aí algumas informações da Polymarket, porque qual a melhor forma de ver o que as pessoas realmente estão pensando, se não onde elas colocam o dinheiro, né? É muito fácil falar, mas quando você coloca o dinheiro, aí a situação muda. Então eu gosto muito de ver aí, principalmente questões políticas, eleições. O Polymarket está sendo um ótimo local para ver realmente qual é o sentimento das pessoas em relação a vários assuntos. Por quê? Porque elas colocam dinheiro delas naquela opinião, digamos assim, né? E daí ela fica muito mais confiável. O disclaimer clássico aqui do canal é que isso não é uma dica de investimentos, então eu menciono isso sempre para que fique bem claro. E também já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal, fique à vontade na seção dos comentários e também, muito importante, considere fazer parte da área de membros para ter acesso a conteúdo exclusivo, conteúdo de base aí sobre Bitcoin, mercado financeiro, investimentos e economia, os temas que a gente fala aqui no canal, só que abordado de uma forma mais atemporal, né? Ferramentas que você pode utilizar hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos, né? E também você ajuda a financiar aí o canal, certo? Então a gente somos um canal independente e dependemos aí da ajuda de vocês para continuar gravando com cada vez mais frequência, mais qualidade aí para vocês. Bom, então o preço do Bitcoin em 91 mil dólares, não mudou muito aí nos últimos dias. Vamos colocar aqui nos 5 dias, a gente consegue ver quando ele saiu ali da faixa dos 87 para os 90. Quando a gente coloca no mensal aqui, a gente tem a faixa dos 87 e antes disso o preço chegou a cair até 80 mil dólares, né? Então a gente está de olho aqui para verificar se realmente o preço vai continuar caindo, né? E daí voltar aí, a gente fala sempre de, em geral, um topo acima do último. Aliás, um fundo acima aí do último topo, né? Em um momento de bull market. Então a gente teria talvez aí um limite. Um limite ali em torno de 70 mil dólares, 60 e poucos mil dólares ali, né? Seria um limite psicológico aí de preço do Bitcoin, né? Mas agora estamos em 91 mil dólares e eu acho que o oposto também é válido. Se a gente passar aí desse suporte psicológico de 100 mil dólares, pode ser que a gente veja novamente FOMO, ou seja, Fear of Missing Out, pessoas correndo para o Bitcoin com medo de perder o famoso bull market, né? Lembrando que a gente está vendo aqui topos cada vez mais altos e fundos cada vez mais altos. Vamos colocar no anual aqui. Então, por exemplo, o último fundo foi em 75 mil dólares e agora a gente teve fundo em 80, então um fundo mais alto. A última alta aí do Bitcoin tinha chegado no início do ano em 105 mil dólares e agora 126 mil dólares. Então sim, tivemos uma correção, correções são naturais aí no preço do Bitcoin, mas o que vai acontecer aí nos próximos meses será bastante decisivo. E vamos dar uma olhada aqui então no primeiro ponto, a decisão do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, em dezembro, que é uma questão interessante. Por que a taxa de juros aí dos Estados Unidos é relevante para o Bitcoin? Bom, quem acompanha o canal aqui já sabe, né? Eu já mostrei várias vezes esse artigo aqui da Lynn Alden, que fala sobre a relação entre liquidez global e preço de vários ativos, principalmente o Bitcoin. O Bitcoin ele acaba respondendo muito bem à liquidez e respondendo de forma positiva, ou seja, geralmente quanto maior a liquidez global, maior aí a valorização do Bitcoin historicamente, né? E a gente tem valorização de vários outros ativos, como o SP500, a Bolsa dos Estados Unidos, ouro e por aí vai, né? Então, liquidez global acaba sendo otimista, acaba sendo bullish, altista aí para o preço do Bitcoin. E se a gente tem aí queda na taxa de juros, o dinheiro fica mais barato. O que isso significa? Mais liquidez na economia em síntese, né? Então, aqui a gente tem em primeiro lugar com 89% talvez de probabilidade aqui, segundo essa análise do
do Polymarket, na verdade não é bem uma análise, né? Aqui você pode colocar o dinheiro e fazer apostas, e quanto mais gente aposta em alguma coisa, significa que talvez as pessoas estão acreditando que aquela coisa é mais provável. Por exemplo, não tem ninguém apostando aqui, pelo menos nas opções mais prováveis, que o Federal Reserve vai subir a taxa de juros em 50%, porque isso não faria o menor sentido, né? Então aqui estão, em tese, as opções mais prováveis. Em primeiro lugar, com 89% de chance aqui, então, uma queda de 25 pontos percentuais, o que ainda é queda de taxa de juros. Eu, particularmente, entendo que o cenário macro está um tanto otimista aí para ativos como o Bitcoin, com adoção aí institucional, por aí vai. É claro, lembrando, a gente tem correções aí muito fortes de tempos em tempos. A gente já teve no último ciclo 70% de queda e antes disso 80% de queda. Então, se esse foi o bull market, aí a gente pode ter uma correção, mas foi um bull market muito tímido, né? Abre aspas, apenas aí, né? 600% de valorização, que para o Bitcoin é pouca coisa. Para qualquer outro ativo seria muita coisa, né? Então muitas pessoas acham que o ciclo ainda não terminou, e uma queda de 25% de taxa de juros com o Federal Reserve, né? E o fim do quantitative tightening, né? Ou seja, a redução de liquidez no mercado, né? Então, o final dessa política de redução de liquidez no mercado, com uma queda de taxa de juros, eu não tenho como achar isso aqui muito pessimista. O cenário que seria um pouquinho mais pessimista seria sem queda de taxa de juros, com 11% de probabilidade aqui, né? E depois a gente tem outros cenários, que seria, por exemplo, uma queda aí de mais de 50% aí, de 50 bips, né? De 0,5%, né? De taxa de juros, só 1%, né? Ou seja, poucas pessoas acreditam que vai cair mais de 50 pontos ou mais, e aqui aumentar a taxa de juros ainda menos, né? Então, aumentar a taxa de juros é muito pouco provável, diminuir 0,25 seria o mais provável, ou seja, um pouquinho mais de liquidez para o mercado. Então, realmente parece que o Federal Reserve vai ter que começar a baixar a taxa de juros. A gente sabe a armadilha que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, e todos os outros bancos centrais também criaram ao longo do tempo, de baixarem juros cada vez mais, manipularem taxa de juros e emissão de moeda e por aí vai, aumentando a dívida de vários países, que nos Estados Unidos já passa de 38 trilhões de dólares. Por quê? Porque se a gente tem sempre o Banco Central salvando o dia, imprimindo dinheiro, salvando os bancos, então todo mundo se alavanca, pega mais risco, e a gente tem taxas de juros cada vez menores, mais próximas de zero, então cada vez mais risco, todo mundo dobrando a aposta. Para vocês terem uma ideia, aqui a crise do subprime de 2008, e basicamente o Banco Central ele dobrou a aposta, ele aumentou aí a bolha, né? Então baixou a taxa de juros, dinheiro grátis para todo mundo, e toda vez que eles tentam subir a taxa de juros, isso não dura muito, né? Aqui houve essa tentativa, vamos voltar para o opa, não é full screen aqui, enfim, aqui houve essa tentativa, mas sempre que eles tentam fazer isso, não dá certo. Não resolve o problema, né? Recentemente eles tentaram novamente subir a taxa de juros, chegou ali em 5 e alguma coisa, mas já estão baixando a taxa de juros de novo. Então é difícil desacostumar o mercado com dinheiro barato, né? Então, primeiro ponto, eu acho que nada muito relevante, mas basicamente o aumento da liquidez aí no mundo, que parece ser quase que inevitável conforme as moedas fiduciárias vão colapsando, com uma dívida cada vez mais alta e perdendo poder de compra. Não à toa o Bitcoin e o ouro, metais preciosos e ações, todos os ativos escassos, eles vêm surgindo como uma alternativa aí, eles estão disputando para ver quem é que vai ficar aí com qual será o porto seguro aí, né, e pós colapso aí das moedas fiduciárias. Bom, e aqui o segundo ponto, né, qual que será o preço do Bitcoin até 2025, novamente no Polymarket. Eu acho muito interessante aqui fazer as apostas aqui, porque é aquela questão, né, você acha que o preço do Bitcoin vai chegar até 100 mil dólares em 2025? Tem muitas pessoas, quem gosta do Bitcoin vai dizer, não, provavelmente sim, com certeza, pô, o Bitcoin, melhor ativo que tem, né, e as pessoas que não gostam do Bitcoin vão dizer, não, o Bitcoin não serve para nada, não tem valor. Mas quando você diz assim, se você tivesse que apostar, onde você apostaria? Aí a coisa fica mais séria, porque não é tanto a questão de o que você está torcendo, mas assim, se você tivesse que colocar o seu dinheiro, onde é que você colocaria, né? Por exemplo, você apostaria aí R$1.000, $1.000, R$5.000, que o preço do Bitcoin vai chegar até 100 mil dólares ainda em 2025 agora, ou não?
entendeu? Então essa questão é bastante interessante, é mais fácil falar do que colocar aí a sua pele em jogo, né? Digamos assim. Bom, então o cenário mais provável aqui, e olha só que interessante, está ali exatamente nos 100 mil dólares, né? Então, entre 100 mil dólares e 110 mil dólares. Então, passar aí dos 100 mil dólares, mas não passar dos 110 mil dólares com 48%, quase metade de chance. Interessante aqui, então, o mercado na Polymarket está apostando na manutenção do preço do Bitcoin ali um pouco acima dos 100 mil dólares, né? Também algumas pessoas ali entre 110 e 120, 18%, entre 120 e 130 aí já diminui um pouco para, aqui, né, 120 a 130, 6%, 130 a 140, 3%, 140 a 150, 2%, 150 a 171 e por aí vai, né? E daí acima de 170, menos de 1% de chance de probabilidades aqui, segundo o Polymarket, né? Se você tivesse que apostar, onde você apostaria? Inclusive, você pode entrar aqui no Polymarket e apostar se você quiser. Não recomendo que você faça isso, se você quiser, faça, se você não quiser, não faça, né? Mas é possível apostar aqui, né? E observe como, por exemplo, né, cair abaixo dos 20 mil dólares. Muito pouco provável, né? Então, você pode comprar por 0,6 centavos e se você quiser vender, né, ou seja, comprar o não, né, se você quiser comprar o sim, ou seja, cair abaixo de 20 mil dólares, é muito barato, você compra sim aqui a rodo, por 6 centavos. Agora, se você quiser comprar o não, você e todo mundo aposta nesse cenário, né, então aí é muito mais caro. É 99,6 dólares aí, né, eu não sei se isso aqui está em dólar, mas enfim, então é muito interessante, né, e aqui nos 100 mil dólares está mais ou menos 1 para 1, né? Se você comprar o sim é 48, se você comprar o não 53. Vamos clicar aqui, se tem alguma coisa. Aqui tem as ordens aqui, né? Deixa eu ver qual é. Aqui tem a proposta, né? Que você consegue ler. Enfim, interessante. Bom, de qualquer forma, temos essas possibilidades aqui. Realmente, eu acho que 100 mil dólares seria interessante, mas eu chutaria que se o preço do Bitcoin chegar em 100 mil dólares, teremos um FOMO voltando com a perspectiva de alcançar novos topos, o que faria sentido, porque a gente está tendo fundos cada vez mais altos e topos cada vez mais altos, então eu não duvidaria da gente ter aí um topo ainda mais alto do que o anterior. Então, enfim, vamos ficar de olho. Eu acho que se passar os 100 mil dólares pode ter um certo FOMO e daí o preço subir um pouco mais forte, né? E cuidado para não cair nessa armadilha de comprar simplesmente quando o preço está subindo, todo mundo está falando sobre isso, e vender quando o preço está baixo, né? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, o Fear and Greed Index, já estamos em 20, que é um patamar um pouco acima dos 10 aí, que provavelmente não vai ficar por muito tempo, que foi exatamente o que eu mencionei ali quando o preço do Bitcoin caiu para os 80 e pouquinhos mil dólares, com o Fear and Greed Index, o indicador de medo e ganância em 10, eu pensei, bom, dificilmente o mercado vai ficar com tanto medo durante tanto tempo. Então é isso, a maior probabilidade, né, então aqui... Vamos voltar aqui, né, esse cenário aqui que até onde eu entendi seria entre 100 mil dólares e 80 mil dólares, 33% de chance, né? Então a maior probabilidade ficaria ali, se eu estou correto, entre os 70 e 110 mil dólares, né? Eu acho interessante. E novamente, particularmente, se eu tivesse que dar um chute, né, e aí, novamente, a gente não tem como prever o futuro, mas se eu tivesse que dar um chute, eu imagino que se o preço romper de novo 100 mil dólares, pode gerar um certo FOMO aí, e o mercado, principalmente as sardinhas aí, os investidores médios voltarem a entrar com mais força, e aí o preço disparar, podendo renovar as máximas, né. Quero saber a opinião de vocês nos comentários, se vocês estão de acordo aqui com quem está apostando na Polymarket, ou vocês têm uma interpretação diferente acerca da possibilidade de preço do Bitcoin, lembrando que muito em breve o ano acaba, né? Temos ali mais ou menos um mês até o final do ano, então não tem tanto tempo assim. Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Novamente, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal, fiquem à vontade de deixar nos comentários e considerem fazer parte da área de membros e apoiar financeiramente o canal com o famoso elogio sincero. Vou ficando por aqui, grande abraço, vejo vocês muito em breve e até mais.